Muito boa tarde. As pessoas começam a chegar para a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. As pessoas começam a chegar e a gente vai dar início a mais uma live. Nós somos do grupo Nosso Lar de Saúde Mental, que tem o Nosso Lar Hospital e o Nosso Lar Espaço Terapêutico. Vamos lá, as pessoas estão começando a entrar. É isso, vamos dar início. O Nosso Lar Saúde Mental conta com o Nosso Lar Hospital e o Nosso Lar Espaço Terapêutico e tem como pauta sempre o cuidado com a saúde mental, tá? E mais uma vez o Nosso Lar inova e traz para vocês o Nosso Lar Academy, criado com o intuito de trazer para o centro das discussões as questões referentes à saúde mental, um tema urgente e necessário. Como ação do Nosso Lar Academy, promovemos lives sobre temas interessantes relacionados à saúde mental, estimulando reflexões em todos os aspectos e abordagens. E com esse propósito, hoje nós estamos com a live com o tema A importância da atuação do profissional farmacêutico na saúde mental. Eu sou o Fred Bastos, diretor administrativo do Nosso Lar Hospital, e para conversar com a gente, vamos trazer a professora doutora Fábia Lobo, que é farmacêutica e professora do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza, Unifor, e a doutora Miraele Araújo, farmacêutica do Nosso Lar Hospital. Vamos aguardar que elas entrem. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Miraele? Doutora Fábia, doutora Miraele, sejam muito bem-vindas à nossa live. Tá? Vamos abordar hoje a importância da atuação do profissional farmacêutico na saúde mental. Tá? Então, eu vou deixar vocês muito à vontade para começar, se apresentem e vamos começar a abordar o nosso tema de hoje. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, para abordar esse tema tão importante, junto com a minha ex-professora, né, e colega de profissão, Fábia, e com o Fred, né, para a gente abordar esse assunto tão importante que é a atuação do profissional farmacêutico dentro da saúde mental, que faz parte ali da equipe, né, multidisciplinar que cuida desses pacientes, né, que precisam de todo um cuidado e que é muito importante, né, a gente entrar aí nesses casos junto com a terapia medicamentosa, orientando, né, para sempre fazer o melhor pelo paciente, né, nesses casos que usam esses medicamentos, né, que são os psicotrópicos, que é a classe utilizada para tratar, né, os transtornos mentais. Boa tarde a todos, né? Eu sou a professora Fábia, eu já trabalho com os meninos, né? Miraele aqui, hoje, como eu sempre digo aqui na academia, eu não tenho alunos, eu tenho profissionais em formação, e hoje nós estamos aqui lado a lado. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui debatendo um assunto tão importante nesse momento, que é a questão da saúde mental, e a gente já trabalha com essa temática há mais de 15 anos, dentro do eixo de saúde coletiva, aqui dentro da instituição, onde a gente leva os nossos futuros profissionais para vivenciar um pouquinho de perto a saúde mental dentro dos CAPs, né? Dentro de alguns CAPs, a gente geralmente está em dia, né? E nessa a gente teve um problema técnico por conta do equipamento,
para o CAPS AD, da nossa Regional 6, né? Que a gente consegue ver um pouquinho do que é a realidade da nossa saúde mental dentro do serviço público, né? E a atuação do farmacêutico. Eu costumo dizer que o farmacêutico está se reinventando a cada dia dentro dessa temática da saúde mental, né? Além dessa questão da gestão do medicamento da portaria 344, que ele tem que estar cada dia mais e mais apto a dar essa orientação, essa assistência, esse apoio ao paciente, quanto ao uso racional, quanto ao uso correto, quanto à importância dele seguir o tratamento, mas sabendo que, na grande maioria dos casos, esse tratamento medicamentoso, ele é inicial e ele precisa, em algum momento, parar, porque precisa fazer o desmame, ele precisa se libertar, ele não tem que ser escravo desse medicamento a vida toda. Eu acho que o farmacêutico, ele precisa compor a equipe que vai trabalhar esse desmame, né? Ele deve estar nessa equipe. Ele também precisa compor a equipe que vai trabalhar a questão lúdica. O farmacêutico está se reinventando a cada dia, né? Aqui na universidade, doutor Fred, a gente está trabalhando a saúde mental dos nossos alunos, que a cada dia que passa a gente vê que está mais e mais abalada, né? A cada momento a gente observa um número maior de alunos sendo portadores de ansiedade, de depressões, de algum transtorno, né? A gente escuta muito alunos com medicamento. A gente está tentando trabalhar uma maneira mais lúdica, né? Então, por isso que eu digo que o farmacêutico tem que se reinventar. A gente está começando a trabalhar a interdisciplinaridade com outros cursos e está trazendo aqui para a academia e fazendo também extensões, cursos manuais, cursos de crochê, cursos de bijuterias, e mostrando para eles o quanto isso é importante, né? O quanto isso, associado ao medicamento, pode reduzir o tempo do uso do medicamento, né? Como a Miraele colocou, a gestão desse medicamento é importantíssima, mas ele tem que estar ciente de que esse medicamento ele é uma muleta para ele inicialmente sustentar, mas ele vai ter que aprender a conviver com as realidades do dia a dia, com as dificuldades, e em algum momento sair disso daí. E isso precisa ser trabalhado dentro da equipe multidisciplinar, né? Entendi, doutora Fábio. Eu lembro que eu já estagiei no CAPS e a gente fazia todo esse trabalho também de reinserção do paciente, né, na sociedade, gincanas, brincadeiras, tudo para que ele, né, consiga, aos poucos, se saindo ali daquele medicamento e voltando, né, para as atividades, né, do dia a dia e tudo mais. Né? Mas a família precisa ser trabalhada, né? Isso. Doutora Miraele, a doutora Fábia, né, que foi sua professora, né? Foi uma surpresa para mim, legal, bacana. Ela falou sobre essa interação interdisciplinar. Como é que se dá dentro do hospital, né, essa interação do psiquiatra com o farmacêutico? Qual a importância disso na observação do tratamento do paciente, né, nessas condutas, olhando caso a caso, como é que se dá essa interação entre esses dois profissionais? É muito importante que exista essa interação, não só com o médico, mas também com os outros profissionais, né? A gente trabalha muito com o medicamento, né? Farmacêutico, dentro das unidades hospitalares, trabalha mais com os medicamentos. Ele é responsável por todo o controle de psicotrópicos, né? Dentro do hospital, seja no hospital, seja numa farmácia comercial também. E a gente trabalha muito fazendo um controle desses psicotrópicos e olhando as prescrições, né? No caso, a gente olha, analisa as prescrições médicas, vê ali se tem algum medicamento que tenha potencial risco de interação medicamentosa, ou se tem algum medicamento que pode causar um efeito colateral. Aí vai no paciente, vê se o paciente
tá tendo esse efeito colateral também, porque às vezes é um potencial risco, né? Mas aí às vezes não que ele está, né? Tendo algum efeito que caracterize uma interação medicamentosa, né? Que é no caso de tomar 2 medicamentos, que ou um potencialize o efeito do outro, ou que um diminua o efeito do outro, né? Ou que eles se anulem por ali. A gente já faz trabalho junto ao médico, né? Para avisar o médico sobre aquele caso, né? Para que o médico tenha um olhar também de trocar aquele medicamento ou de substituir, né? A substituição. O mal ali que o que está atrapalhando na vida do paciente, né? Entendi. Algumas perguntas, que eu estou com algumas perguntas, e eu queria saber, né, como é que se dá, como é que vocês entendem e como é que você facilita a adesão do paciente com o medicamento, certo? O médico, ele faz aquela prescrição e vocês observam, isso chega até a farmácia, e vocês têm essa interação com o paciente para ver a adesão dessa medicação com o paciente. Alguns pacientes, Fred, eles precisam estar, digamos assim, sendo assessorados pelo cuidador, por uma família, uma pessoa próxima. Muitos deles precisam que alguém assuma essa adesão por eles. Eles têm consciência desse tratamento. O paciente mental é um paciente que requer um olhar diferenciado, né? Um olhar, digamos assim, mais cuidadoso, porque muitos desses pacientes, eles perderam a credibilidade neles mesmos, né? Muitos deles, a gente escuta, quando começa a conversar, que eles mesmos já não acreditam nele. Então, uma das maneiras, digamos assim, mais fidedignas de fazer com que ele faça essa adesão é formar um vínculo. Muitos deles chegam no final e dizem: quando eu nem acreditava em mim, eu encontrei em você alguém que confiava em mim. Em muitos centros, ele tem o farmacêutico, quando existe essa interação, como profissional de referência dele. E esse vínculo, esse diálogo aberto, essa conversa, faz com que ele sinta a vontade de seguir em frente com esse tratamento. De início, muitas vezes, tem que fazer a orientação e buscar essa adesão com o cuidador, mas sempre tendo em mente de que aquele paciente ele precisa ser responsabilizado pelo tratamento dele e que devagarinho se tenta conseguir isso daí. E que um bom profissional com a equipe, né, ele consegue fazer isso daí sim. O paciente, quando ele está disposto mesmo a tratar, porque tem aquele paciente que ele vai fazer o tratamento por vontade própria e tem aquele que vai por imposição da família, né? Então, o paciente mental ele tem muitas nuances. Essas nuances elas precisam ser avaliadas uma a uma. É um paciente que, eu digo assim, é um paciente que ele precisa de muito amor, né? Que a pessoa que trabalha com paciente mental ela precisa amar realmente o que faz, porque é um olhar diferenciado para cada paciente, é um discurso diferenciado para cada um, né? É uma conversa, é um carinho diferente, é uma busca mesmo de vínculo diferente para cada um. Então, ou você ama o que você faz, ou você não consegue conquistar esse paciente para o tratamento. É verdade. Tem que amar mesmo, né, doutora? Uma dúvida. Eu vou para uma consulta, o médico ele faz a prescrição de um remédio
de marca, não sei, desculpa se eu estiver errado aqui no nome, de referência, mas ele é um pouquinho mais caro, aí eu vou atrás do genérico, tá? É a mesma coisa? O genérico, sim. O genérico, sim. O genérico, ele pode ser tomado, né, sem nenhum problema. E eu costumo dizer, né, que o medicamento ideal não é aquele de última geração. O medicamento ideal é aquele que o paciente ele pode manter o tratamento sem interrupções. Né? Isso foi um questionamento que eu já fiz, inclusive, com uma pessoa da minha família, em que ele teve uma prescrição linda, belíssima, né? Mas que a pessoa não ia conseguir manter. E aí eu acompanhei, a pessoa de volta à consulta, e o profissional foi disse, olha, mas paciente não pode, porque ele não vai conseguir manter. O melhor para o paciente é aquele que ele vai conseguir manter o tratamento, né? Tentar minimizar, né, Miraele, os efeitos colaterais, como a Miraele colocou, através de quê? Através de fazer uma adequação da posologia, tentar minimizar essas interações medicamentosas, vendo o que ele toma, isso no caso do paciente hospitalar, fazer isso no momento da conciliação medicamentosa, tanto na entrada quanto na alta hospitalar, fazer essa orientação na conciliação, tentar minimizar o máximo possível e garantir a continuidade do tratamento, porque não adianta ter um medicamento de última geração por um preço que é inacessível para a manutenção do tratamento. Verdade. A gente precisa garantir a adesão do paciente no tratamento, né? Por isso que é tão importante. Todos os aspectos, né? Por isso que é tão importante a atuação do farmacêutico ali. Porque muitas vezes o paciente deixa de tomar algum medicamento porque está causando ali um efeito colateral inesperado, ou que está com uma dor de barriga. E aí, por isso que é tão importante essa conversa com a gente, né? A gente conversa, a gente orienta e a gente auxilia ali para que, né, tire as dúvidas dele, porque a gente percebe que uma das maiores dificuldades de adesão do paciente é realmente isso, é a falta de informação que ele tem, né, em relação aos medicamentos que ele toma, em relação ao tratamento, às vezes é a própria aceitação da doença, né, ele não aceita a doença que tem, e às vezes também é a própria natureza, né, do transtorno mental também faz com que dificulte a adesão do paciente no tratamento. E aí é isso que a gente analisa muito. E é como a Fábio falou, é caso a caso. Cada caso é diferente. Cada caso a gente vai olhar, vai avaliar com um outro olhar, que a gente vai olhar para o paciente, vai olhar para a família, vai olhar para o meio ali que ele vive, para poder saber como que a gente orienta da melhor forma, né, para que ele venha tomar esses medicamentos, né, porque são medicamentos que são tomados todos os dias, né? Então, possivelmente vai causar algum incômodo, algum desconforto, né, na utilização deles, e que a gente está ali para garantir que ele realmente tome, e se tiver algum problema, né? Estou com um desconforto gástrico, aí já pode entrar com um protetor gástrico, né? Que a gente pode orientar, falar com o médico sobre isso, né? Passar um protetor gástrico para ele, para que ele realmente consiga tomar, fazer o tratamento, né? E depois conseguir sair também do tratamento. O tratamento também não pode se desligar de uma vez, ele tem que ter a orientação, né? Para também sair direitinho, né? E não ter nenhum problema depois. A gente vê uma prática comum, não deveria ser, o paciente que vai para a consulta com o psiquiatra e o psiquiatra faz aquela prescrição e pede para que o paciente retorne. O paciente muitas vezes retorna com 3 meses e o médico revê a medicação, faz uma nova prescrição e o paciente, por conta própria, ele ou para de tomar o remédio, ou aumenta a dose, ou fica tomando por sua conta e risco durante um período mais prolongado, sem essa orientação do médico, né?
quais são os prejuízos e os riscos dessa prática, que infelizmente é bem comum. Primeiro que ele vai comprometer o tratamento, né? Dependendo do tipo de medicamento, ele pode ter a síndrome de abstinência, né? Dependendo do medicamento que ele está tomando, se for um medicamento que tenha levado à tolerância, pode vir a ter síndrome de abstinência. Ele compromete esse tratamento de maneira assim, assustadora. Ele pode ter um efeito rebote na parada súbita da patologia e ele corre riscos relacionados com aumento de dose até a uma superdose, a uma toxicidade, a um efeito colateral mais acentuado, precisando, inclusive, de atendimento hospitalar. Então, é desaconselhável, infelizmente, apesar dos medicamentos da portaria 344 serem medicamentos de uso controlado, de venda controlada, mas infelizmente não sabemos como, né, Mirael? Mas a gente ainda se depara com muitas pessoas que conseguem fazer a compra, conseguem a prescrição, às vezes tem um amigo que dá a prescrição, confia que é amigo e que não deveria, né? Infelizmente, a gente precisa ainda trabalhar um pouquinho isso aí. Já melhorou muito, né? Da minha época de formada para hoje, nossa senhora, eu vejo assim, uma diferença grande no controle, na responsabilidade médica e tudo. E o que a gente percebe é que esses pacientes, quando a gente para conversar, o que faltou foi mesmo a orientação com relação a isso. Né? Ainda existe, doutor Fred, por parte de muitos pacientes, aquele sentimento de distanciamento entre ele e o médico. Então, muitas vezes, ele se sente à vontade em falar desses efeitos indesejáveis, dessa necessidade de querer parar. Ele se sente muito mais à vontade de conversar com o farmacêutico no balcão da farmácia, ou às vezes com o balconista, que ele acha que é o farmacêutico, ele usa, do que com o próprio médico no consultório. Muitas vezes ele não se sente à vontade. Em alguns equipamentos de saúde, que trabalham com saúde mental, se aboliu, por exemplo, o uso do branco, do jaleco, para que houvesse uma interação, uma aceitação maior do paciente com o profissional de saúde. Em muitos equipamentos de saúde isso foi abolido. Aberto. Eu conheço algumas instituições de saúde que tratam de saúde mental que eles realmente aboliram por conta dessa aversão a alguns pacientes desse padrão do jaleco, né, da farda, para se tornar uma coisa mais leve, uma coisa mais informal e para melhorar a aceitação do paciente com o seu tratamento. Eles veem no jaleco, no branco, uma certa barreira, então eles têm um certo receio de chegar, de colocar as dúvidas, os medos, né, de expor realmente as dúvidas que eles têm. E muitas vezes, não, na maioria das vezes, essa dúvida, ela é retirada, esse desabafo, ele acontece no balcão, ele acontece para o farmacêutico. Daí a importância do farmacêutico ele ter esse preparo, ele ter esse conhecimento e, acima de tudo, ele ter essa paixão pela saúde mental, para ele poder ouvir. Porque muitas vezes é só mesmo o ouvir, é no ouvir que ele tira aquelas nuances, aquelas coisinhas pequenas, aqueles pormenores que às vezes são tão importantes para que haja uma orientação quanto ao uso correto do medicamento e a importância de seguir o tratamento, né? Com os retornos, com a busca não só, para ele não parar só no psiquiatra e medicamento, mas que ele precisa de um trabalho com o psicólogo, muitas vezes com o terapeuta ocupacional, com o educador físico, com a atividade física. Então, é preciso isso daí. E ele escuta muito. Quando o paciente tem, né, o paciente da saúde mental tem um profissional que escuta, ele dá o retorno. Ele ouve o que o profissional diz e ele, muitas vezes, ele é obediente. Costumo dizer que ele é um menino obediente. Mas ele precisa Muito bom.
Muito bom, doutora. Eu vou perguntar a Miraela aqui. As pessoas, não têm a noção do tamanho que é a operação dentro de um hospital. Muitas pessoas não têm essa noção. Dentro de um hospital psiquiátrico, desde que o médico faz lá a prescrição, até chegar à farmácia, o fracionamento, até a dispensação, até chegar lá no paciente, né? Falem um pouco sobre isso. Quais são os maiores desafios dentro dessa operação que requer muito cuidado, muita responsabilidade, né? A minha internet está um pouco travando, mas eu peguei assim um pouco do que você falou. Você falou para. Tá só travando aqui. Tá travando. Muito. Pronto. Mira, não te ouvi bem. Você doutora, tá me ouvindo bem? Agora eu tô. Tá travando aqui? Aqui tá Tá ouvindo agora, né? Coisa de quem faz ao vivo. Então, não ajuda, a nossa internet não ajuda. Né? Fala um pouco do desafio da operação dentro do hospital. Pronto. Os cuidados, quais são os cuidados, os maiores desafios, né? Aqui dentro do hospital, né, a gente tem todo o processo desde que o paciente chega, né, na hora da admissão, até a hora, né, que ele sai de alta. E aí a gente recebe a prescrição, né, diretamente no sistema. E aí a gente vai avaliar e vai separar essa medicação para ele, né, a partir do momento que a prescrição chega na farmácia. E aí a gente tem todo um cuidado de separar a medicação direitinho, certinho, para que não ocorra, né, nenhum erro. E aí a enfermagem também faz um trabalho junto com a gente, que é de conferir essas medicações antes de serem levadas aos postos de saúde, os postos, né, que a gente é dividido em postos, que são as unidades, né, hospitalares. E aí a enfermagem confere a medicação direitinho e leva, né, até o paciente. E aí a gente, por trás disso, tem todo o cuidado, né, da compra, da aquisição de medicamento, de identificar todos com lote, validade certinho ali para o paciente, para garantir que o paciente saiba aquilo que ele está tomando, né? E o acompanhante também, que alguns têm acompanhante. E aí a gente, né, tem relação também às medicações de alto custo, né, que a parte do SUS libera, né, a gente recebe na farmácia junto com a enfermagem, protocolado, tudo direitinho. E quando aquela medicação está perto de acabar, né, a gente também avisa, né, para que haja, né, que pegue lá no CAPS, né, porque o CAPS, né, fornece essas medicações de alto custo para os pacientes. E esse é basicamente o nosso trabalho. Por trás disso tem vários outros desafios, né, que a gente passa todos os dias. Sempre está aparecendo medicações novas, sempre, né, uma coisa que a gente acha que já sabe de tudo, a gente vê que não sabe de nada, né, que a gente tem que ir lá, procurar, pesquisar e, né, ver para realmente a gente poder fornecer o melhor de tratamento, né, psiquiátrico para aqueles pacientes, né? E quando surge uma medicação nova é muito bom porque a gente vê uma medicação que pode ali fornecer a cura ou a estabilização daquele paciente. Eu quero parabenizar pelo trabalho, viu, doutora Miraele? Eu acompanho de perto, né, os desafios e, modéstia à parte, o trabalho é muito bem feito, né? O acondicionamento da medicação, seguimos todas as normas, né, tudo que preconiza, né, a vigilância sanitária, todos os órgãos que nos fiscalizam sempre, que nos ajudam a fazer um nosso lar melhor para o nosso paciente. Então, eu parabenizo e mando um abraço para a doutora Rebeca, que está afastada de licença maternidade. Rebeca, abraço, está sentindo sua falta. Saudade. Doutora Fábia, quanto professora, né? Como é diferente passar esses conhecimentos
para um profissional que vai se dedicar à psiquiatria? É diferente? Como é que é isso aí? O que está sendo passado para essa leva nova de farmacêuticos que vão entrar no mercado de trabalho com esse papel tão importante dentro de uma unidade hospitalar? É um desafio sim, doutor Fred, porque tradicionalmente, né, nós farmacêuticos somos conhecidos como profissional do medicamento, né? Então, na época em que eu me formei, eu não vou dizer quanto tempo eu tenho para não descobrir aqui a minha idade, né? Brincadeira, né? Eu já tenho de Unipol 21 anos, né? Desses 21 anos, eu tenho em torno de 17 levando esses meninos para a saúde mental. Mas todo semestre é um desafio, porque em alguns alunos existe o receio de ir para a saúde mental. Por quê? Porque, teoricamente e historicamente, o farmacêutico está preso ao medicamento, só ao medicamento. E eu tento passar para eles que, além do medicamento, existe o ser humano. E o paciente ele não pode ser visto apenas como aquele indivíduo que vai receber um medicamento. E com esse medicamento tem que ir muitas outras coisas, né? Inclusive um profissional, o lado humanizado do profissional. Então, ele tem que aprender o medicamento, mas ele também tem que ser humano para entender o outro. Porque se a gente não conseguir, a gente não consegue cativar, porque não é um paciente fácil. Então, não é fácil, né? É difícil conquistar, mas no final que a gente percebe, acho que a Miraelle talvez tenha passado por isso, é que muitos deles se apaixonam pela saúde mental, porque realmente é apaixonante. Eu sou muito suspeita a falar, né? Porque realmente meus olhos brilham dentro da saúde mental, que eu acho que são pacientes que realmente precisam. Como eu coloquei no início, o farmacêutico ele tem que se reinventar a cada dia, porque além do medicamento ele tem que buscar, sim, outras situações que trabalhem a saúde mental. Hoje nós temos farmacêuticos dentro do SUS, por exemplo, que ele é responsável por grupos terapêuticos dentro dos equipamentos do SUS, né? Que a Miraelle teve a oportunidade de conhecer. Nós temos o Davi Olim, ele é responsável por um grupo de musicalização. Ele é farmacêutico, trabalha com medicamentos, trabalha com a dispensação, com a orientação, com a farmácia clínica, mas ele tem 2 dias na semana que ele faz um grupo terapêutico, que é um grupo de musicalização, que é um grupo que funciona super bem. É um dos grupos que mais tem pacientes. E ele é o profissional de referência de muitos pacientes. Então, muitos pacientes, aqui que eles conseguem dizer para o psiquiatra, eles dizem para o farmacêutico. Isso é um novo farmacêutico que está chegando, é o novo farmacêutico que está chegando no mercado, que precisa chegar e precisa estar. É o farmacêutico conhecedor do medicamento, conhecedor das leis que regem esse medicamento da portaria 344, porque nós não podemos, em momento algum, deixar de lado as leis que regem, que são leis sérias, que são leis que precisam ser seguidas à riscas, tá certo? Mas temos que ser farmacêuticos também humanos e entender o outro, para que esse medicamento chegue ao outro de maneira humanizada. E temos que ser farmacêuticos não mais fechados, né, dentro de gradezinhas. Acabou, esse farmacêutico ele não existe mais, porque nós hoje somos profissionais que devemos, precisamos e temos que estar inseridos na equipe multiprofissional, tá? Exatamente apoiando esse trabalho em conjunto, para que haja sucesso mesmo no tratamento desse paciente. Então, é um desafio, para mim é um desafio a cada semestre, porque cada aluno vem de uma realidade diferente, cada aluno tem a sua saúde mental de alguma maneira afetada. Hoje nós temos muitos alunos também com a saúde mental afetada. Hoje eu estou há 2 anos numa outra universidade, no curso de medicina, em que o que eu observo é que a grande maioria dos alunos são alunos que fazem uso de medicamentos para tratar algum transtorno
dentro da sua área da saúde mental. E isso me preocupa, né? Essa semana eu até conversei com eles, isso me preocupa muito. Por quê? Porque como é que eu vou tratar de uma pessoa que está com problemas mentais se eu também preciso desse cuidado? A gente precisa ter esse cuidado com a gente precisa saber como é que nós vamos nos cuidar para poder cuidar do outro, para poder olhar o outro. E, acima de tudo, não supervalorizar apenas o tratamento medicamentoso. Ele é fundamental, ele é importantíssimo, mas ele não pode ser a essencialidade do tratamento. O indivíduo ele não pode ser escravo do medicamento. Ele tem que encontrar outros eixos, ele tem que entrar outras opções de tratamento para se libertar. Porque, como a Miraele bem colocou, esse medicamento ele tem efeitos colaterais, ele vai em algum momento causar um prejuízo no organismo desse ser humano. E ele precisa se libertar. Né? Doutora Fábia, a senhora foi muito feliz nas suas palavras, né? E a gente fica, enquanto gestor de hospital que trata de saúde mental, esse hospital especificamente há 55 anos faz isso, presta esse serviço relevante à nossa sociedade, a gente fica feliz em ver uma professora, né, da sua estirpe em uma grande universidade, né, que orgulha a nós cearenses e a todo o Brasil, que é a Unifor, ter essa mentalidade, esse olhar e esse cuidado. Isso sinaliza para a gente que os profissionais que estão surgindo, né, eles estão sendo bem preparados. Vide a Miraele, né, foi sua aluna, está aqui com a gente. Tá certo? Então a gente fica muito feliz com isso, né? E que as pessoas saibam da importância do profissional de farmacêutico nesse tratamento. O tratamento, ele não se dá só através do remédio, como você colocou aí com a sua propriedade técnica. A importância, lógico, mas o contexto do tratamento, ele é muito mais amplo, né? E aqui nos preocupa que algumas entidades, algumas instituições começam a se apresentar dizendo que vão fazer esse tipo de tratamento e não tem esse olhar de humanização, de cuidado, de individualidade de cada ser, de cada paciente, né? Isso nos preocupa. Por isso, aqui no nosso lar hospital, no nosso lar espaço terapêutico, nós procuramos fazer isso com todo carinho e olhando de uma forma mais ampla a saúde mental, né? Não vendo só como internação, né? Nossa proposta é cuidar de uma forma muito mais abrangente e que o paciente não precise nem se internar, né? Esse é o intuito, tá certo? Eu queria que a doutora Miraele fizesse suas considerações finais, depois eu passo para a doutora Fábia para suas considerações finais. Foi interessante a Fábio falar do Davi, né? Que eu tive a oportunidade de estagiar junto com ele. E ele foi uma das pessoas que me fizeram se apaixonar pela saúde mental, porque ele realmente é um profissional assim, de alto nível, diferenciado, e que me fez ver algumas coisas que eu via diferente, né? Que eu tinha aquele preconceito, e eu comecei a ver de outra forma. E aí a vida me trouxe aqui para o nosso lar, né? E eu sou muito feliz com essa oportunidade que foi me dada, já estou aqui há 5 anos, e todo dia aprendendo uma nova coisa, porque aqui a gente não para, né? Todo dia a gente lidar com uma situação diferente. E é muito importante a gente, né, como farmacêutico, que a gente é o profissional assim, que tem mais fácil acesso à população. Então, qualquer farmácia comercial, a gente está lá. Então, é muito importante para que os farmacêuticos também de farmácias comerciais também tenham esse olhar, né, humanizado para o paciente, porque às vezes ele sai da consulta psiquiátrica, às vezes ele está meio extasiado, não caiu a ficha ainda do que está acontecendo, e ele chega lá para comprar o remédio e ele ainda não sabe o que está acontecendo. Então, é importante a gente, como profissional, né, tá ali para aquele paciente, orientar, tirar dúvida, né, e ter um olhar humanizado mesmo, né,
de acordo com a subjetividade de cada um. E que é muito importante, né, que a gente leve isso também para outros profissionais, para que a gente consiga tratar esses pacientes, né, de uma melhor forma, para que ele, né, ele mesmo não tenha preconceito com ele mesmo e que consiga, né, se sair do medicamento e ir para o tratamento psicológico, né, que também é muito eficaz, né, nesses casos. E, enfim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, eu amei estar nessa conversa. E eu espero, né, que a gente fale mais sobre esse profissional mais vezes, né, por aqui. Aqui, sempre. Doutora Fábia, por favor. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com a minha colega, minha ex-aluno. Davi também foi meu aluno, né? Então, assim, para mim é motivo de muito, muito, muito orgulho mesmo ver que nós estamos colocando no mercado profissionais de excelência, né? Estou vendo aqui o Marcelo Soares presente na nossa live, que também foi nosso aluno, profissional de excelência, hoje gestor de uma UPA. Então, assim, eu me sinto assim, digamos assim, a própria, né, quando eu vejo meus alunos brilhando onde eles estão, não vou mentir, dizer que não sinto, porque eu sinto Tem mesmo. dinheiro que pague, né, doutora? Sou mãe de tudinho, brigo com tudinho, puxo a orelha deles às vezes, né, com o Davi vive puxando a orelha dele, de brincadeira, óbvio, mas parabenizar o nosso lar pela iniciativa de estar colocando para a comunidade assuntos tão relevantes que são importantes no momento em que nós estamos tendo, a cada dia que passa, uma redução na faixa etária que está apresentando problemas mentais, né? Problemas com relação à sua saúde mental. Hoje nós temos muitas crianças afetadas, adolescentes. Então, a cada dia que passa, a gente vê essa faixa etária reduzir. E isso é muito preocupante, porque nós estamos diante de uma sociedade imediatista. Né? A gente se preocupa com isso está afetando, isso está aumentando a medicalização, isso está aumentando muito o desconforto nas famílias e os conflitos. Então, a gente precisa realmente ter profissionais preparados para trabalhar a saúde mental, a gente precisa ter hospitais com a mentalidade do nosso lar, né, que não é a hospitalização que vai resolver, porque ele fica ali aquele período, mas ele vai sair, a vida vai continuar, os problemas vão ressurgir, ele precisa de profissionais que precisam dar esse suporte para eles, né, e esse profissional é o psiquiatra, é o psicólogo, é o terapeuta ocupacional, é o educador físico e é também o farmacêutico, né? O farmacêutico ele está inserido nisso daí, nessa equipe, e está inserido de uma maneira, digamos assim, muito, muito íntima, porque ele está lidando com, entre aspas, a arma que esse paciente muitas vezes utiliza para tentar tirar a própria vida. E o farmacêutico é corresponsável por ele não utilizar essa arma, porque a gente tem de tentativas de suicídio com o uso de medicamentos da portaria 344 é muito grande, é assustador. E nós somos corresponsáveis para minimizar e reduzir isso daí, né, através da nossa orientação. Então, eu só tenho a agradecer, dizer que estou disponível, tá certo? Para que precisar, estamos aqui, estamos na luta, né, botando profissionais de excelência. A Universidade de Fortaleza é uma coisa que sempre primou no curso de farmácia, pela formação de profissionais de excelência. Tá aí a Miraela aí com vocês, só agradecer. Lembrando a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, que o nosso Lar Academy promoverá, além das lives, que já estão, né, na nossa agenda, certo? Cursos de curta duração, na modalidade online e presencial, tá bom? Bem como cursos de pós-graduação com instituições parceiras, tá bom? Nossa programação será amplamente divulgada, muito em breve. Então, quem não seguir ainda, nosso Lar Hospital, nosso Lar Espaço Terapêutico, tá? Segue a gente no Instagram, que vocês vão ficar por dentro de tudo isso, tá? No mais, quero agradecer mais uma vez a doutora Miraele, doutora Fábia, quero agradecer a Unifor por essa parceria aqui com o nosso lar, tá? E a todos que estiveram conosco nessa live, nos prestigiando mais uma vez, tá bom? Muito obrigado mesmo, fiquem todos com Deus.
Até mais. Deus abençoe, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, 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 Miraela. Tchau, obrigada.